Imagine passar a vida inteira se preparando para um momento. E quando ele finalmente chega, o mundo te dá apenas 70 horas para provar que você merece o poder. Carlos Coimbra da Luz levaria mais de 6 décadas para subir, degrau por degrau, até o topo da República Brasileira. E no instante em que sua mão finalmente tocasse a caneta presidencial, um relógio invisível começaria a correr contra ele. Cada segundo contaria. Cada aliado duvidoso. Cada inimigo silencioso. Cada erro da sua juventude. Esta é a história de como um menino do interior de Minas Gerais foi empurrado, sem saber, rumo a um duelo político em que o prêmio era a presidência. E o castigo, a queda em pleno auge. Antes de Carlos ser presidente interino, antes de seu nome aparecer nos jornais cercado pela palavra crise, ele era apenas um garoto contemplando as montanhas de Minas e tentando entender por que alguns poucos mandavam em tantos. Nasceu em 4 de agosto de 1894, em Três Corações, numa república ainda adolescente, marcada por fazendas de café, estradas de terra e pelas conversas sussurradas nos alpendres sobre o poder em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. O Brasil vivia a chamada política do café com leite, com Minas Gerais e São Paulo se alternando na presidência. Mas, para o pequeno Carlos, aquilo era apenas um rumor distante, misturado ao som do sino da igreja e ao barulho das carroças na rua principal. O que ele via com nitidez não eram estatísticas, mas rostos. Trabalhadores cansados, coronéis arrogantes, padres cautelosos, professores cheios de esperança. E mais do que tudo, a sensação de que o destino do país era decidido muito longe dali. Desde cedo, Carlos mostrava uma inquietação que incomodava. Enquanto outros meninos aceitavam o mundo como ele era, ele fazia perguntas demais. Questionava por que certas famílias mandavam tanto. Queria saber por que o prefeito parecia ouvir mais os fazendeiros do que o povo. Em noites de lampião, ainda adolescente, lia jornais amassados que chegavam com atraso do Rio de Janeiro, tentando decifrar nomes. De políticos, partidos, crises. As manchetes falavam de presidentes, de revoltas militares, de debates sobre federalismo. Ele lia, sublinhava, anotava ao lado, como se estivesse estudando uma língua secreta. A linguagem do poder. Naquele interior mineiro, onde muitos achavam que o destino era nascer, viver e morrer sem sair dali, Carlos começava a nutrir um desejo diferente. Sair, estudar, entender o país talvez um dia, influenciá-lo. Essa ambição, porém, não nascia em um vácuo. O Brasil da juventude de Carlos era um país em ebulição, e cada trem que chegava a Minas trazia não só produtos, mas ideias. As discussões nos cafés, nas praças, nos clubes literários giravam em torno da República, da modernização, dos limites do poder dos coronéis. Em algumas dessas rodas, um jovem Carlos ouvia mais do que falava, mas, quando abria a boca, surpreendia pela clareza. Tinha uma fala calma, pausada, sem a agressividade de certos oradores, mas com uma lógica que prendia os ouvintes. Não era o tipo que batia na mesa. Era o tipo que desmontava um argumento com um "mas veja bem", dito quase em tom de conselho. Ali, em debates locais, dava seus primeiros passos na arte que um dia o levaria à presidência da Câmara dos Deputados. A política, como persuasão, como construção paciente de consenso. E, às vezes, de ilusão. A decisão de deixar o interior para buscar formação na capital não foi fácil nem romântica. Foi um corte. Em uma época em que estudar longe significava separar-se da família por meses, às vezes anos, Carlos enfrentou aquele dilema com a mesma racionalidade que marcaria sua carreira política. Entendeu que, sem conhecimento e sem redes, nunca passaria de espectador da história. Partiu. A viagem para a cidade grande, com suas ruas mais movimentadas, a arquitetura imponente, o barulho constante, foi um choque. Mas também foi a confirmação de que seu instinto estava certo. O país verdadeiro, o que decidia os rumos de Minas, não estava nas pequenas praças do interior, mas nos salões onde se discutiam leis, nos gabinetes abafados, nos corredores discretos, onde promessas eram feitas e desfeitas em voz baixa. Os estudos abriram para Carlos um universo de ideias que iriam moldá-lo. Direito, filosofia, economia, história do Brasil. Não era apenas um treino intelectual. Era um mapa das forças que comandavam a nação. Em aulas sobre a Constituição, ele percebia como uma frase mal colocada podia favorecer um grupo político e prejudicar outro.
Em debates sobre federalismo, via como Minas tinha um peso específico, sempre no centro do jogo, ora aliada, ora rival de outros estados. A sensação de viver em um país à beira de transformações profundas só crescia. A República Velha mostrava fissuras. As tensões sociais aumentavam. O movimento tenentista sussurrava a ideia de que o exército poderia ser motor de mudanças. Carlos observava tudo isso com um misto de fascínio e cautela. Não era um revolucionário. Era, antes de tudo, alguém obcecado por equilíbrio, mas consciente de que equilíbrio demais podia, ironicamente, acabar em paralisia. Foi nesse ambiente que surgiu pela primeira vez a figura que, anos depois, se tornaria uma espécie de sombra em sua trajetória. O militar como rival político, ainda jovem, Carlos viu crescer a fama de oficiais que discursavam contra a velha política, prometendo um país mais justo, mais moralizado, mais eficiente. Tudo isso, claro, sob a tutela da farda. Naquele momento, o conflito ainda era uma abstração. De um lado, civis, advogados, deputados em potencial como ele. Do outro, homens de uniforme, com disciplina e armas, prontos para intervir quando julgassem necessário. Carlos entendia que precisava aprender a dialogar com esse universo. Mas também percebia que, em uma disputa direta, a palavra sempre correria o risco de ser vencida pelo canhão. Essa percepção, aparentemente teórica, iria atravessar toda a sua vida e explodir, décadas depois, em pleno Palácio do Catete. A entrada de Carlos na política institucional não foi uma mudança brusca, e sim uma escalada cuidadosa. Primeiro, envolveu-se em círculos locais, ajudando em campanhas, escrevendo discursos, aconselhando candidatos mais velhos. Tinha o perfil perfeito do articulador discreto. Não chamava a atenção pela teatralidade, mas pela confiabilidade. Sabia ouvir, sabia ceder em pontos secundários para ganhar nos principais. Em pouco tempo, deixou de ser apenas o jovem estudioso e passou a ser visto como alguém com futuro na vida pública de Minas. Em reuniões de partido, era o homem ao qual se recorria quando um acordo travava, quando duas lideranças se estranhavam, quando um manifesto precisava soar firme, mas não ofensivo. Essa habilidade de amansar crises parecia uma bênção. Mais tarde, se revelaria um paradoxo cruel. Em um Brasil que caminhava para crises cada vez mais agudas, o moderado corria o risco de parecer fraco. Enquanto subia degrau a degrau, Carlos observava uma mudança decisiva no cenário nacional. O desgaste da República Velha, a Revolução. De 1930, a ascensão de Getúlio Vargas. O mundo político que ele estudara nos livros começava a desmoronar diante de seus olhos. Elites tradicionais perdiam espaço. Estruturas antigas eram reformadas à força. Muitos colegas de geração se espantavam, outros se revoltavam. Alguns aderiam com entusiasmo às Numa Noite Abafada de novembro de 1955, no Rio de Janeiro, um relógio de parede marcava cada segundo como se fosse uma sentença. Em menos de 24 horas, o Brasil poderia mergulhar num golpe, num banho de sangue ou numa ruptura definitiva da democracia. No centro desse furacão, sentado diante de uma mesa coberta de papéis, telefones e telegramas, estava um homem que quase ninguém hoje sabe nomear. Mas por algumas horas, ele segurou o futuro do país nas mãos. Seu nome? Carlos Coimbra da Luz. O presidente que não chegou a ser presidente, o chefe de Estado que governou por dias, mas pagou o preço de décadas. Do outro lado da cidade, um rival poderoso já movimentava generais, tanques e discursos inflamados para derrubá-lo, enquanto a contagem, regressiva para o seu fim político, tinha começado. Carlos encara o relógio. Falta pouco tempo até o amanhecer. Falta menos ainda até a sessão decisiva no Congresso. Cada toque do telefone traz uma nova ameaça. General tal se rebelou. A Marinha está inquieta, os deputados conspiram. No fundo de tudo, uma pergunta lateja. Como é que um garoto nascido no interior de Minas, longe dos grandes salões do poder, veio parar aqui, no centro da crise sucessória mais tensa da República? Para entender o homem encurralado que encara o relógio naquela madrugada, é preciso voltar ao início, voltar à poeira das ruas de uma pequena cidade mineira, ao som do sino da igreja, ao cheiro de café recém-torrado e pólvora política no ar. Carlos nasceu no começo do século XX, em uma pacata cidade do interior de Minas Gerais, cercada por morros ondulados e plantações de café. As casas eram baixas, de janelas azuis, e as noites, iluminadas por lampiões que lançavam sombras compridas sobre o chão de terra batida, era um Brasil ainda dominado pelos coronéis,
pelos acordos de fazenda, pelo voto de cabresto. Naquela cidade, o poder tinha nome, sobrenome e cerca de arame farpado em volta das propriedades. O menino cresceu ouvindo o barulho das carroças carregadas de sacas de café e as conversas sussurradas dos adultos sobre eleições compradas, acordos secretos e presidentes que pareciam viver num outro planeta. O pai de Carlos era um comerciante respeitado, mas sem grande fortuna. Conhecia todos na cidade pelo nome, sabia quem devia, quem pagava, quem fazia questão de ficar em dia por orgulho. A mãe, religiosa, ensinou ao menino a arte de escutar em silêncio. Uma qualidade rara, ainda mais num ambiente em que todo mundo tinha uma opinião sobre tudo, mas quase ninguém ousava falá-la em voz alta se um coronel estivesse por perto. Foi nessa combinação de prudência e curiosidade que Carlos começou a se formar. Olhos atentos, ouvidos abertos e uma estranha sensação de que o mundo era maior do que aquelas ruas estreitas. Uma cena, em especial, marcaria o menino como uma cicatriz invisível. Certa tarde, um dos coronéis mais influentes da região entrou na loja de seu pai. Não bateu na porta, não cumprimentou ninguém. Apenas empurrou o balcão, jogou um papel amassado em cima dele e, num tom cortante, disse que a conta estava errada, que não pagaria, e que um homem simples deveria saber com quem estava se metendo. Carlos viu o rosto do pai ficar vermelho, depois pálido. Viu a humilhação engolida a seco, o sorriso forçado, a cabeça baixa. O coronel saiu sem olhar para trás. Naquele dia, ainda menino, Carlos entendeu que, em sua cidade, a verdade não tinha valor se não viesse acompanhada de poder. À noite, ouvindo o pai desabafar baixinho com a mãe, ele ouviu outra frase que jamais esqueceria. Se eu tivesse voz em Brasília, isso não acontecia. A palavra Brasília ainda não era a capital que viria a existir, mas era o símbolo distante do poder central. Aquele lugar mítico, onde leis eram escritas e destinos decididos. Para o garoto, soou como o nome de outro planeta. Brasília, Rio, Congresso. Eram palavras que pareciam tão longe quanto as estrelas que ele via da janela do quarto. E ainda assim, uma semente foi plantada. Um dia, de algum modo, ele queria ter voz, não apenas na loja do pai, mas onde as decisões nasciam. Na escola, Carlos era o menino de fala mansa que se escondia na última carteira, mas que, quando chamado para ler em voz alta, fazia a sala inteira silenciar. Não porque gritasse, mas porque parecia que pesava cada palavra. O professor de português, intrigado, colocou na mão dele os primeiros jornais que chegavam à cidade. Atrasados, amarelados, cheios de notícias sobre crises políticas, revoltas, renúncias e pactos. O garoto devorava aquelas páginas, tentando imaginar como eram aqueles homens de terno escuro e bigodes espessos que decidiam os rumos da nação. De vez em quando, lia o nome de um mineiro em destaque, um deputado, um senador. E por um instante, achava menos impossível de haver alguém como ele saindo daquela terra vermelha. Um dos primeiros palcos de Carlos foi improvisado. O pátio da escola. Numa tarde de solenidade cívica, o diretor pediu que algum aluno lesse, diante de todos, um trecho da Constituição. Os colegas se esquivaram. Ele, silenciosamente, levantou a mão. Quando começou a ler, percebeu algo perturbador. As palavras, que no papel pareciam secas, ganhavam vida ao serem pronunciadas. Todo poder emana do povo. Soava quase como promessa e acusação ao mesmo tempo. Ele viu alguns adultos se entreolhando, incomodados, como se aquelas frases fossem perigosas demais para ecoar assim, sem filtro, num pátio de escola do interior. Naquela tarde, o menino sentiu pela primeira vez o gosto do perigo que existe em falar em público. Mas nada disso bastava se ele quisesse ir além das encostas de Minas. O mundo estava mudando. A República Velha rangia. Havia boatos de revoltas militares, de jovens oficiais inconformados, de um gaúcho de voz grave chamado Getúlio Vargas que começava a ser sussurrado como possível líder de uma grande transformação. Do seu canto, numa cidade distante, Carlos sentia a vibração de uma corda esticada prestes a arrebentar. E, sem saber exatamente como, decidiu que não seria apenas espectador da história. A decisão mais difícil veio aos 18 anos. Para estudar direito e se aproximar do centro das decisões, ele teria que deixar a cidade, a loja do pai, os almoços longos de domingo, a missa na mesma igreja de sempre. Na véspera da partida, a mãe chorou em silêncio enquanto dobrava cuidadosamente a pouca roupa que caberia na mala. O pai fingia praticidade, conferia documentos, contava dinheiro, repetia conselhos.
Só na porta, sem testemunhas, segurou o filho pelos ombros e disse: lá fora, vão tentar comprar o seu silêncio. Não venda. Mas se tiver que negociar, negocie pelo que não tem preço: a dignidade. Era um conselho simples, mas que acompanharia Carlos a cada encruzilhada política. Belo Horizonte lhe pareceu, à primeira vista, outro país. Bonde, luz elétrica, gente apressada nas ruas, bibliotecas, cafés onde homens debatiam política aos gritos. Na faculdade de Direito, encontrou um universo ainda mais áspero. Filhos de fazendeiros ricos, de famílias tradicionais, homens acostumados a mandar. Alguns viam o rapaz do interior com um misto de condescendência e desprezo. Foi ali que apareceu a figura que, por muitos anos, seria seu espelho invertido. Álvaro Brandão, colega de turma, herdeiro de uma família influente, elegante, cínico. Álvaro chegou até ele num corredor, com um jornal debaixo do braço, e comentou com um sorriso torto sobre um discurso inflamado que Carlos havia feito em uma assembleia estudantil. Você fala bem, disse. Mas ainda acredita que discurso muda alguma coisa? A política se decide em mesa fechada, meu caro. Quem manda tem sobrenome, o resto é plateia. Carlos não respondeu. Apenas guardou a frase. Ali, tinha diante de si um rival, mesmo que ainda não soubesse que, anos depois, os dois se enfrentariam em palanques, plenários e bastidores pelo controle de Minas e por espaços no poder nacional. Naqueles anos, o Brasil fervia. A Revolução de 1930 derrubaria em breve os arranjos da República Velha. Mas antes disso, Carlos viu de perto o cheiro podre das eleições manipuladas. Como estagiário num cartório, testemunhou listas de eleitores sendo ajustadas, votos sendo interpretados, atas sendo corrigidas, a favor de quem tinha gado, terra e armas. Voltava para casa tarde da noite, com os olhos ardendo de cansaço e a mente incendiada pela indignação. Se a lei podia ser distorcida com tanta facilidade, qual seria, afinal, o papel de um advogado? Proteger a verdade ou encontrar brechas para quem pagasse mais? O choque com a realidade não o fez recuar. Pelo contrário, ele começou a se aproximar de grupos jovens que defendiam reformas, justiça social, mais participação popular. Nas reuniões, a sua voz serena contrastava com os discursos inflamados de colegas que sonhavam com soluções radicais. Ele acreditava na mudança, mas desconfiava da violência. Revoluções devoram seus filhos. Repetia, enquanto alguns o acusavam de ser moderado demais. Esse traço, o equilíbrio quase obsessivo, seria, décadas depois, sua grande virtude e sua maior fraqueza. Quando Getúlio Vargas chegou ao poder, em 1930, uma nova etapa começou. Muitos jovens advogados se encantaram com o discurso modernizador do governo, com as promessas de leis trabalhistas, industrialização, fortalecimento do Estado. Carlos viu oportunidades, mas também perigos. Um Estado mais forte poderia, ao mesmo tempo, proteger os fracos e esmagar os que discordassem. Ainda assim, foi nesse ambiente em transformação que ele iniciou a carreira política. Primeiro em cargos menores, burocráticos, aprendendo a linguagem miúda dos decretos, portarias e pareceres. Um dos primeiros grandes testes de caráter veio quando um amigo, também advogado, foi acusado de subversão por criticar, em discurso, alguns excessos do novo regime. Carlos sabia que o processo era injusto. Sabia que os documentos tinham sido torcidos para incriminar alguém incômodo. Ao aceitar defendê-lo, comprou briga com autoridades locais e com figuras que poderiam abrir portas para sua carreira. No tribunal, fez um discurso calculado, em que criticava o abuso sem atacar diretamente o governo. Foi o suficiente para irritar os poderosos e, ao mesmo tempo, insuficiente para satisfazer os mais radicais. O amigo escapou de uma condenação mais dura, mas o episódio ensinou a Carlos a arte perigosa do meio-termo. Enquanto isso, Álvaro subia por outra estrada. Aproximou-se de governadores, de ministros, de generais. Não via problema em fazer concessões, em defender hoje o que criticara ontem, desde que isso o mantivesse perto da chama do poder. Em jantares discretos, começou a ser visto como promessa de liderança nacional. Já Carlos, com sua prudência e seu apego a certos princípios, era visto como ponderado demais. O contraste entre os dois ficava cada vez mais claro. E, em algumas mesas, começava a se desenhar uma rivalidade. Quem, afinal, representaria Minas na próxima geração de dirigentes? No meio dessa disputa silenciosa, o país mergulhou em novas turbulências. A ditadura do Estado Novo,
A Segunda Guerra Mundial, a queda de Getúlio em 1945, a redemocratização, a criação de novos partidos. Carlos, alinhado a forças moderadas, ajudou a fundar e fortalecer uma sigla que se tornaria decisiva. Um partido de centro, com base forte em Minas, que circulava com habilidade entre o capital e o trabalho, entre o interior e as capitais. Subiu degrau por degrau. Deputado estadual, articulador discreto, negociador incansável em corredores cheios de fumaça e promessas sussurradas. A grande virada veio quando, já respeitado na política mineira, decidiu tentar algo maior. Uma vaga na Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro, então capital federal. A campanha foi tensa. De um lado, ele, o advogado de voz calma, o homem que prometia estabilidade, diálogo e defesa das instituições. Do outro, quem surgia como seu principal concorrente? O próprio Álvaro Brandão, agora apoiado por famílias tradicionais, por parte da imprensa e por interesses que não tinham vergonha de comprar voto como se compram cabeças de gado. A rivalidade acadêmica, enfim, se tornava um duelo eleitoral. Nas praças lotadas, as diferenças entre os dois ficavam cristalinas. Álvaro prometia varrer a velha política, mas estava cercado exatamente pela velha política. Falava de moralização com o bolso cheio de doações suspeitas. Carlos, por sua vez, não incendiava multidões, mas conquistava confiança com relatos concretos de sua atuação, com o jeito de explicar leis complicadas em palavras simples. À noite, depois dos comícios, recebia bilhetes ameaçadores. Desista enquanto é tempo. Você não sabe com quem está mexendo. O tempo, de novo, se tornava pressão. Uma campanha curta, intensa, cada dia trazendo um boato novo, uma calúnia nova, um risco novo. Num dos episódios mais tensos, uma caravana que levava panfletos de sua campanha foi interceptada em uma estrada de terra por homens, armados, ligados a coronéis que apoiavam Álvaro. Os panfletos foram queimados ali mesmo, sob o olhar impotente de cabos eleitorais que só não apanharam porque houve um recado claro. Da próxima vez, não é só papel que pega fogo. Quando a notícia chegou a Carlos, ele sentiu o mesmo frio na espinha que sentira ao ver o coronel humilhando o pai, muitos anos antes. A diferença é que agora ele tinha voz e votos. No dia da eleição, a tensão era quase física. Nas sessões eleitorais do interior, relatos de cabresto, ameaças, compra de votos. Na capital, olhos atentos de fiscais que tentavam impedir as fraudes mais descaradas. A apuração se arrastou madrugada adentro. Em algumas mesas, Álvaro vencia de lavada. Em outras, Carlos surpreendia. À medida que os números chegavam, os dois lados faziam contas, acionavam influências, pressionavam juízes eleitorais. Qualquer recurso, qualquer impugnação poderia virar o jogo. Mais uma vez, o relógio se tornava inimigo. Prazos para recorrer, para contestar atas, para aceitar derrotas. Quando o resultado final foi anunciado, já com o sol nascendo, veio o primeiro grande plot twist da vida política de Carlos. Contra as previsões dos poderosos, ele havia vencido por uma margem apertada, mas limpa o suficiente para se sustentar. O rapaz ponderado do interior estava, oficialmente, com um pé no coração da República. Álvaro, derrotado, sorria amarelo diante dos jornalistas e prometia que a história ainda daria muitas voltas. Não era uma ameaça vazia. Nos bastidores, ele já articulava formas de limitar a influência do novo deputado, de cercá-lo, de transformá-lo em figura decorativa, num congresso cheio de tubarões. Quando Carlos chegou pela primeira vez ao plenário da Câmara dos Deputados, no Rio, sentiu um misto de deslumbramento e responsabilidade. O salão imenso, o teto alto, as luzes fortes, o murmúrio constante de vozes e papéis sendo manuseados. Ali, ele viu de perto o que só lera em jornais. As alianças improváveis, as traições súbitas, os acordos que nasciam em segundos e mudavam o destino de cidades, estados, às vezes do país inteiro. Era um mundo onde uma frase mal colocada podia fechar portas por anos, e onde o silêncio, bem usado, valia tanto quanto um discurso. Ao caminhar entre as cadeiras, reconheceu rostos que antes só conhecia por retratos. Líderes históricos, ex-ministros, figuras que marcaram décadas de vida pública. E no meio deles, alguns militares de alto escalão circulando como sombras discretas, lembrando que, no Brasil, os quartéis nunca estavam completamente afastados da política. Num canto do salão, um general de expressão dura cumprimentava deputados com aperto de mão firme.
Carlos não sabia ainda, mas aquele mundo de fardas e castelos, de ressentimentos e ambições, entraria em choque direto com seu destino alguns anos depois. Foi nesse ambiente que começou a se desenhar, silenciosamente, o futuro. Em comissões, corredores e jantares discretos, o mineiro de fala calma foi ganhando respeito. Tornou-se conhecido como alguém capaz de mediar conflitos, de costurar acordos improváveis, de traduzir exigências de um lado em linguagem aceitável para o outro. Em tempos de campanhas inflamadas e discursos ideológicos, ele era o homem do equilíbrio. Isso o aproximou de uns e o colocou, inevitavelmente, na mira de outros. Anos mais tarde, esse mesmo traço faria com que seu nome surgisse, quase naturalmente, para ocupar um posto estratégico: a presidência da Câmara dos Deputados. Era um cargo de articulação, mas também de sucessão. Em caso de crise, o presidente da Câmara poderia ser chamado a assumir o comando do país. Quando os colegas começaram a cochichar que o mineiro seria um bom presidente da casa, Carlos sentiu, ao mesmo tempo, orgulho e um calafrio. Aceitar significava subir mais um degrau rumo ao centro do poder. E, junto com isso, ficar mais exposto às tempestades que se aproximavam. No fundo, longe dos holofotes, a rivalidade com Álvaro também ganhava outra escala. O antigo colega de faculdade, embora derrotado naquela eleição, não havia desaparecido. Reaparecia como conselheiro de governos, aliado de oposicionistas, articulador de golpes de bastidor contra quem, como Carlos, acreditava que a democracia, com todas as suas falhas, ainda era o melhor caminho. Aos poucos, os dois deixavam de ser apenas adversários pessoais e passavam a simbolizar forças maiores em disputa no país. De um lado, a conciliação instável; de outro, a tentação autoritária. E foi assim, passo a passo, voto a voto, discurso a discurso, que o menino do interior, que um dia assistira o pai ser humilhado por um coronel, se viu prestes a ocupar um dos cargos mais decisivos da República. Do alto da presidência da Câmara, ele estaria a um passo da linha de sucessão. Um passo de um cargo que, em tempos normais, seria apenas simbólico, mas que, num Brasil em ebulição, poderia se transformar em cadeira elétrica. O que ele ainda não sabia, enquanto aceitava o desafio, era que o relógio que começou a correr naquela noite, décadas atrás, na pequena loja do pai, agora contava em ritmo acelerado, e que, em breve, ele teria não anos, não meses, mas apenas dias, talvez horas, para decidir entre ceder à pressão de seu maior rival ou arriscar tudo para tentar salvar um país que parecia, de novo, à beira do abismo. À primeira vista, aceitar a presidência da Câmara parecia o prêmio máximo de uma carreira de bastidores. Mas para Carlos Coimbra da Luz, aquela eleição escondia um detalhe brutal. Ele não estava apenas subindo mais um degrau. Estava se amarrando sozinho a uma cadeira que poderia virar guilhotina. Em silêncio, enquanto os colegas apertavam sua mão e sorriam para as câmeras, Carlos já intuía que alguma coisa estava errada. A sensação era a de um homem que entra num salão iluminado demais e percebe tarde que todas as janelas estão trancadas. Lá fora, a cidade fervia. Nos quartéis, rádios chiavam. Nas redações, titubeava-se entre a palavra crise e a palavra golpe. E, em algum lugar da mesma cidade, o velho rival Álvaro Brandão brindava em voz baixa: "Deixem o mineiro subir. Quanto mais alto, maior a queda." A campanha interna para a presidência da Câmara tinha sido um teste de resistência. Carlos sabia que naquele jogo não vencia o mais popular, mas o mais confiável. E muitas vezes, confiável significava controlável para certos grupos. Nas semanas anteriores à eleição, seu gabinete parecia uma estação de trem em hora de pico. Deputados entrando e saindo, mensageiros, com bilhetes dobrados, telefonemas sussurrados até tarde da noite. Cada visita trazia um pedido, uma condição, uma ameaça velada. "Você precisa se comprometer com a estabilidade", diziam uns. Estabilidade, no código deles, significava barrar qualquer governo que mexesse demais em privilégios antigos. Outros, mais à esquerda, o pressionavam para se afastar da influência dos quartéis. À medida que aceitava apoios, Carlos sentia a teia se fechar ao seu redor. Mas no cálculo frio que aprendera desde jovem, havia uma lógica. Estando no topo da Câmara, ele poderia moderar os extremos, segurar impulsos golpistas, proteger a transição democrática. Pelo menos era nisso que queria acreditar. Na noite da votação, o Palácio Tiradentes parecia um teatro em chamas.
Corredores lotados, jornalistas espremidos, policiais observando atentos qualquer tumulto. Dentro do plenário, deputados trocavam olhares, promessas, códigos. Alguns levantavam o cartão de voto como se fosse arma. Enquanto os nomes eram chamados, a cadência monótona do secretário contrastava com o tumulto interior de Carlos. Ele sentia o suor escorrer pela nuca, apesar do ar fresco que entrava pelas janelas altas. Sabia que naquela mesma noite, em apartamentos sofisticados de Copacabana, senhores de terno claro faziam apostas. O mineiro leva, mas não dura. Vão engoli-lo vivo. Quando o resultado foi anunciado, seu nome ecoando como vencedor, o plenário explodiu em aplausos calculados. Alguns olhos brilhavam de entusiasmo sincero, outros de cinismo puro. Álvaro, sentado discretamente na galeria, bateu palmas devagar, como quem confirma um plano. Assumir a presidência da Câmara significou de imediato viver sob relógios. Relógios de sessões, prazos regimentais, convocações urgentes. E um relógio mais sombrio, que ninguém via, mas que pulsava no fundo da política brasileira. O tempo que restava até a eleição presidencial de 1955. O mandato do presidente Café Filho caminhava para o fim, mas o país parecia exausto, fragmentado. De um lado, forças trabalhistas e desenvolvimentistas se articulavam em torno do nome de Juscelino Kubitschek, o médico e governador, de Minas que prometia 50 anos em 5. De outro, setores conservadores, parte da oficialidade militar e o velho partido udenista viam em JK um perigo. Populista demais, aliado de Vargas no passado, ousado demais para quem vivia de privilégios antigos. No meio desse campo minado estava Carlos, agora segunda figura na linha sucessória, com o dever formal de garantir o andamento do processo eleitoral e o dever moral, aos seus olhos, de impedir que o país voltasse à era dos golpes. Nos bastidores, porém, a disputa ganhava contornos mais sinistros, reuniões madrugada adentro em apartamentos discretos no Flamengo, relatórios confidenciais entregues em envelopes pardos, listas de oficiais confiáveis circulando de mão em mão. O nome de Álvaro aparecia em quase todos esses ambientes, como sombra insistente. Sem cargo formal tão vistoso quanto o de Carlos, ele transitava com desenvoltura entre empresários preocupados, jornalistas influenciáveis e generais ressentidos com o legado de Vargas. Falava de moralização, de resgatar a honra das Forças Armadas, de impedir que o comunismo se esconda atrás de promessas desenvolvimentistas. Em muitos momentos, vendia a ideia de que a democracia era frágil demais para ser deixada nas mãos de civis ingênuos, como Carlos. Um episódio em particular marcou a mudança de temperatura. Numa noite pesada, de chuva grossa sobre o rio, Carlos foi convidado para uma reunião reservada em um clube tradicional, desses que cheiram a charuto e madeira encerada. Ao chegar, encontrou não apenas deputados aliados, mas também 2 generais de alta patente e um jornalista famoso, conhecido por suas colunas ferinas. Na mesa, mapas do país, estatísticas de voto, análise sobre a influência de sindicatos. Depois de alguns rodeios, um dos generais falou sem rodeios. Deputado Carlos, o senhor é homem ponderado, e justamente por isso foi eleito presidente da Câmara. O país precisa de alguém assim para conduzir a transição. Mas precisamos ter a garantia de que, se o resultado das eleições for perigosamente divisionista, o senhor não permitirá a posse de um aventureiro. A palavra aventureiro pairou no ar. Todos sabiam de quem se falava. Juscelino. Carlos sentiu um frio conhecido subir pela espinha. Lembrou-se do pai diante do coronel arrogante, décadas antes. A diferença é que, agora, ele era o homem atrás do balcão. E do outro lado, não estava um fazendeiro armado, mas o exército. Escolheu as palavras como quem desarma uma bomba. Disse que respeitava as Forças Armadas, que compartilhava a preocupação com a estabilidade, mas que sua obrigação, como presidente da Câmara, era com a Constituição, que qualquer contestação teria que seguir os ritos legais. O general sorriu com os lábios, mas não com os olhos. A Constituição, murmurou, é um belo papel. Mas o senhor sabe que, se as circunstâncias exigirem, o país vai esperar de homens como o senhor mais do que formalidades. Na saída, um dos deputados puxou Carlos de lado e sussurrou. Eles não estão pedindo, estão avisando. Enquanto essas pressões aumentavam, a relação de Carlos com Juscelino se aprofundava. Os dois se conheciam de Minas, compartilhavam certa visão de país. Industrialização, desenvolvimento do interior,
modernização das instituições, mas eram muito diferentes no estilo. JK era expansivo, sorridente, quase sedutor. Tinha o dom de entrar em um salão hostil e sair com metade dos presentes encantados. Carlos, ao contrário, trabalhava no silêncio, na maratona das comissões, na paciência dos textos legais. Em reuniões, Juscelino às vezes batia no ombro do mineiro mais velho e dizia, meio em brincadeira, meio em súplica: Carlos, você é a garantia de que a festa não acaba em pancadaria. Não me deixe sozinho quando começarem a apagar as luzes. O que JK não sabia é que, em outros jantares, os adversários diziam algo muito semelhante, mas com sentido oposto. Carlos, você é a última barreira contra a irresponsabilidade desses desenvolvimentistas. A disputa eleitoral de 1955 expôs o país como uma ferida aberta. Nas campanhas, carros de som cruzavam o rio e as capitais gritando slogans, panfletos choviam das sacadas, rádios transmitiam discursos inflamados. Na superfície, democracia vibrante. Nos porões, outra realidade. Dossiês falsos, acusações fabricadas, bispos pressionados a orientar fiéis, chefes de polícia instruídos a acompanhar de perto comícios de certos candidatos. Em uma cidade do interior, uma urna inteira desapareceu e reapareceu dias depois, com votos ajustados. O episódio foi abafado, mas chegou ao gabinete de Carlos em forma de denúncia anônima. Ele mandou apurar, puxou fios, mas bateu em paredes invisíveis. A sensação era de tentar limpar uma casa que pegava fogo. No auge da campanha, uma cena quase teatral colocou frente a frente, em público, Carlos e Álvaro. Um debate radiofônico sobre a moralidade das eleições reuniu diversas figuras públicas. Álvaro, com sua voz treinada e ironia cortante, dissecou escândalos reais e inventados, sempre apontando o dedo para os aliados de Juscelino. Falou em República de Compadres, em milionários socialistas, em subversão mascarada de progresso. Em certo momento, alfinetou diretamente o presidente da Câmara. Há quem confie demais na letra fria da lei. Esquece que quando a pátria está em risco, a lei precisa servir à sobrevivência da nação. O moderador, percebendo o subtexto, ofereceu a palavra a Carlos. Ele respirou fundo e, com voz baixa, respondeu: A história do Brasil está cheia de homens que disseram defender a pátria enquanto rasgavam a Constituição. Em nome da ordem, criaram ditaduras. Em nome da moral, calaram jornalistas, caçaram deputados, prenderam inocentes. Eu não sei qual será o resultado da próxima eleição, mas sei de uma coisa. Se aceitarmos que qualquer grupo se coloque acima da lei, porque se julga mais patriota, teremos perdido o país, qualquer que seja o presidente. Houve um silêncio incômodo no estúdio. O rival sorriu, mas desta vez sem ironia. Era o sorriso tenso de quem percebe que a batalha seria mais dura do que esperava. Quando as urnas foram abertas e a contagem começou, o Brasil entrou em estado de nervosa vigília. A cada boletim, a cada atualização nas rádios, a figura de Juscelino crescia. Com o tempo ficou claro. O mineiro venceria a eleição, não com maioria absoluta dos votos válidos, mas com vantagem incontestável. Para muitos, isso bastava. Para outros, era a brecha perfeita. Nas primeiras horas após o anúncio da vitória, nos gabinetes sombrios de quartéis e redações conservadoras, brotou a narrativa de que JK não tinha maioria do povo e, portanto, sua posse poderia ser reavaliada. Era o início de uma batalha sem uniformes, mas com generais. Carlos acompanhava tudo a partir de seu gabinete na Câmara, envolto por pilhas de documentos, recortes de jornais e telegramas vindos de todo o país. Alguns o parabenizavam pela condução do processo. Outros o acusavam de conivência. Em um dia particularmente pesado, recebeu um envelope sem remetente. Dentro, havia fotos em preto e branco de soldados em treinamento, tanques em movimento, armas empilhadas em um quartel. No verso de uma das fotos, uma frase escrita à mão: A democracia é bonita, mas não resiste a uma rajada de metralhadora. Era uma ameaça, uma provocação ou um alerta? Ele não tinha certeza. Só sabia que o tempo, mais uma vez, apertava. Faltavam meses para a posse, meses que seriam vividos como minutos. À medida que o fim do mandato de Café Filho se aproximava, o presidente adoeceu, problemas cardíacos o afastaram parcialmente da rotina, e seu governo, que já era frágil, começou a dar sinais de colapso. Ministros se desentendiam, decisões eram adiadas, boatos de renúncia circulavam pelos corredores. Em toda parte, falava-se na crise sucessória. A pergunta repetida à exaustão era: haverá posse?
Para um observador desatento, tudo parecia nebuloso. Para Carlos, era cristalino. Quanto maior a incerteza, mais poder ganhavam os que apostavam no caos. E entre esses, ele sabia, estava seu velho rival, agora ainda mais entranhado nas tramas de bastidor, soprando ao ouvido de oficiais. Não deixem o país cair nas mãos de aventureiros. Usem as regras, se for possível, se não, criem novas regras. Num desses dias de tensão máxima, o telefone do gabinete de Carlos tocou com urgência. Do outro lado da linha, um ministro de Café Filho, voz trêmula, informou que o presidente seria internado, que havia risco real de afastamento. A Constituição era clara. Em caso de impedimento, assumiria interinamente o presidente da Câmara. Carlos sentiu o mundo encolher em volta de si. Aquilo que no papel parecia um procedimento simples de sucessão, na prática, soava como sentença. Ele seria empurrado, em plena tempestade, para o comando do país, e teria de decidir, em poucos dias, talvez em poucas horas, se garantira a posse de Juscelino contra setores das Forças Armadas, e contra o próprio círculo de aliados que o ajudara a chegar ali. Naquela noite de volta para casa, Carlos olhou o rio pela janela do carro oficial. As luzes refletidas na baía pareciam tremular mais do que de costume. Em alguns prédios, rádios ligados transmitiam debates exaltados. Em outros, janelas fechadas mostravam um medo silencioso. De repente, ele foi tomado por um pensamento incômodo. E se o país simplesmente não quisesse mais negociar? E se a época dos acordos, das concessões, dos discursos equilibrados tivesse acabado, substituída pelo grito, pelo tanque, pela ordem dada pelo rádio? O moderado ainda teria lugar num mundo que acelerava rumo ao extremismo? Ao chegar em casa, encontrou sobre a mesa um bilhete de próprio punho de Juscelino, enviado horas antes por mensageiro. Meu caro Carlos, os próximos meses serão os mais longos da nossa história recente. Sei que sua posição é delicada. Não peço privilégio, peço apenas que a lei seja cumprida. Se tiver que enfrentar generais, não o faça por mim, mas pela ideia de que ninguém está acima da Constituição, seja qual for o preço. Carlos releu aquelas linhas em silêncio, sentindo o peso de cada palavra. Seja qual for o preço. Sabia, no fundo, que quem pagaria mais caro não seria o autor do bilhete, mas ele mesmo, que serviria de ponte, ou de escudo. Dias depois, quando a notícia do afastamento temporário de Café Filho se confirmou, o cerimonial começou a se mover com a frieza maquinal, de sempre. Preparar o Palácio do Catete, acertar a transmissão de cargo, avisar a imprensa. Mas desta vez, havia algo de irreal em cada gesto. Funcionários andavam mais rápido, ministros cochichavam em cantos, oficiais do exército observavam tudo com olhos de quem mede distâncias. Numa pequena sala lateral, um ajudante de ordem se aproximou de Carlos e, com respeito, avisou. Excelência, a partir de amanhã, o senhor será o chefe de Estado. Precisamos definir quem terá acesso livre ao senhor nesse período. A pergunta soava burocrática, mas escondia o dilema central. Quem ele deixaria entrar? Os generais que pediam ordem? Os aliados que exigiam firmeza? Os emissários de Juscelino que clamavam por coragem constitucional? Cada porta aberta poderia ser uma armadilha. Cada porta fechada, um inimigo. Na véspera da posse interina, sozinho em seu gabinete já quase vazio, Carlos pegou a caneta com que, no dia seguinte, assinaria como presidente da República. Girou-a entre os dedos e, por um instante, imaginou atirá-la pela janela. Aquele objeto leve simbolizava, ao mesmo tempo, o auge de sua trajetória e o gatilho de sua possível destruição. Em algum lugar da cidade, Álvaro comparava horários com aliados, calculando o minuto exato em que pressionaria certos comandantes. O relógio invisível, que começara a contar na infância do menino de Minas, agora tic-tacava com uma crueldade quase audível. Em poucas horas, Carlos deixaria de ser apenas o homem que media conflitos. Passaria a ser o próprio campo de batalha. E teria de decidir, sob o olhar atento de rivais e generais, se cederia à tentação de adiar a história, ou se deixaria que ela se cumprisse, mesmo que isso significasse empurrar a própria carreira para o abismo. Quando o carro oficial dobrou a curva final rumo ao Palácio do Catete, o céu do Rio parecia mais baixo, cinzento, pesado, como se comprimisse a cidade inteira contra o chão. Do lado de fora, a multidão se espremia nas grades, alguns agitando bandeiras, outros apenas observando em silêncio, com o olhar de quem pressente que algo grave está para acontecer, mas ainda não sabe o quê.
E no centro daquele cenário, sentado no banco de trás, com as mãos crispadas sobre o joelho, estava um homem que jamais havia sonhado. Com isso, Carlos Coimbra da Luz, prestes a assumir interinamente a presidência da República. Pelos cálculos frios da Constituição, ele era o próximo da linha sucessória. Pelos cálculos apaixonados dos conspiradores, era apenas um peão temporário, uma peça útil num tabuleiro que eles acreditavam controlar. O erro de todos, inclusive dele, é que o relógio dessa partida não era de xadrez. Era um relógio de contagem regressiva. À entrada do catete, a banda militar se posicionava, afinando instrumentos, enquanto jornalistas disputavam centímetros de espaço. Microfones com logotipos de rádios eram erguidos como baionetas, prontos para capturar qualquer frase, qualquer hesitação. "O senhor pretende garantir a posse de Juscelino?" disparou um repórter, empurrando-se à frente. Carlos ouviu, mas fingiu não ouvir. Não porque não tivesse resposta, mas porque qualquer resposta, dita ali, naquele momento, seria munição. Ele sabia. Tudo o que importava agora não era o que seria dito em público, e sim o que seria decidido a portas fechadas, nos corredores, estreitos onde generais e políticos trocavam frases em voz baixa. A cerimônia de transmissão de cargo tinha uma solenidade que beirava o absurdo diante da tensão real do país. Discursos protocolares, hinos, assinatura de papéis. O Brasil oficial, aquele que amava rituais, se comportava como se nada estivesse fora do lugar. O Brasil subterrâneo, porém, chiava nos rádios clandestinos dos quartéis, circulava em bilhetes codificados, tomava cachaça nervosa, em mesas de madeira escura, onde coronéis batiam o punho e diziam que, se for preciso, a gente bota ordem nisso na marra. Enquanto isso, na grande sala dourada, o novo presidente interino repetia fórmulas consagradas sobre respeito à Constituição, continuidade administrativa, serenidade diante da crise. As palavras saíam limpas, cadenciadas, mas por dentro ele sentia como se estivesse segurando um copo de cristal com as duas mãos, sabendo que qualquer movimento em falso o estilhaçaria no chão. Naquela primeira noite como chefe de Estado, o catete não dormiu. Luzes acesas madrugada adentro, telefones tocando sem descanso, emissários indo e vindo como formigas em trilha frenética. O gabinete presidencial, onde tantos antes dele haviam tomado decisões fatídicas, parecia ter encolhido. Nas paredes, quadros de antigos presidentes o observavam em silêncio. Alguns tinham olhares altivos, outros, melancólicos. Ao encarar o retrato de Getúlio Vargas, Carlos sentiu um arrepio. Lembrou-se da manhã em que o país amanheceu com a notícia do suicídio do pai dos pobres, do choque estampado nos jornais, das multidões chorando na rua. Agora, anos depois, era ele quem ocupava a mesma cadeira, o mesmo espaço físico, com uma crise diferente, mas igualmente incendiária. Latejando do lado de fora, a agenda daquele dia, e dos seguintes, parecia escrita não em papel, mas em pólvora. Reunião com ministros. Reunião com os comandantes das Forças Armadas. Reunião com representantes do PSD e do PTB, partidos que sustentariam o governo Juscelino. Reunião com líderes da UDN, muitos deles decididamente contrários à posse. Em cada encontro, uma variação do mesmo tema. O que fazer com a vitória de JK? Aceitá-la como fato consumado de um processo democrático ou contestá-la em nome de uma suposta salvação nacional? A pergunta vinha sempre revestida de termos elegantes. Reavaliação, exame de legitimidade, verificação de maioria. Mas o subtexto nunca mudava. Queriam que ele abrisse uma porta, ainda que mínima, para a possibilidade de adiar ou condicionar a posse. Na conversa com os chefes militares, o clima foi particularmente tenso. Sentados ao redor da mesa oval, fardas alinhadas, rostos duros, olhares sem brilho, eles mediam cada sílaba de suas frases. O comandante do Exército, de voz grave, iniciou a fala. Senhor Presidente, o Exército é, por definição, legalista, mas o Exército também é guardião da pátria. Temos recebido relatórios preocupantes sobre infiltrações comunistas, sobre radicalização sindical, sobre a possibilidade de que um governo irresponsável leve o país ao caos. Precisamos saber se Vossa Excelência está disposto a considerar todos os cenários. Todos os cenários, naquela mesa, significava claramente a hipótese de impedir a posse. Carlos descansou as mãos sobre a mesa, tentando controlar a respiração. Sabia que qualquer frase dita ali, naquela reunião, poderia ser anotada, distorcida, usada como justificação para atitudes futuras.
Lembrou-se da promessa que havia feito a si mesmo, quando aceitou ser presidente da Câmara. Usar cada milímetro de poder para proteger a democracia, não para mutilá-la. Seria aquele o momento de cumprir ou trair essa promessa? Falou pausadamente, encarando cada um dos oficiais. Generais, a Constituição é clara quanto à sucessão. O povo se manifestou nas urnas. Não é meu papel, nem de nenhum de nós aqui, reescrever o que está escrito nela porque o resultado nos desagrada. Entendo as preocupações de Vossas Excelências, mas minha responsabilidade é garantir que a vontade legalmente expressa nas urnas seja respeitada. Qualquer outro caminho nos levará a uma zona onde ninguém controla mais nada. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Um dos generais tamborilou os dedos na mesa. Outro ajeitou a gola do uniforme, visivelmente contrariado. Não houve explosão, não houve gritos. O que houve foi algo mais perigoso. Um acordo tácito de que aquele presidente interino, aparentemente tão moldável, não seria tão dócil assim. E quando a porta se fechou atrás deles, já se podia imaginar o sussurro que ecoaria nos corredores dos quartéis. Ele não é um dos nossos. Ao sair da reunião, Carlos mal teve tempo de respirar. Foi imediatamente cercado por assessores, papéis a assinar, telegramas urgentes a responder. Um deles, vindo de Minas, trazia a voz ansiosa de Juscelino, em linguagem diplomática. Confio em sua retidão e em seu compromisso com as instituições. A estabilidade do país depende de que não se abra nenhuma brecha que permita questionar a legalidade do processo sucessório. Em tradução livre significava: não ceda nem um pouco. Do outro lado, líderes udenistas apertavam sua mão, sussurrando conselhos envenenados. Presidente, o senhor não pode se transformar em mero escrivão da desordem. O senhor é o guardião da porta. Se o senhor permitir a entrada de um governo nascido do fracionamento irresponsável do voto, a história o julgará. Também em tradução livre, ceda, nem que seja só um pouco. Entre essas duas pressões, havia ainda uma terceira força. Álvaro Brandão. O velho rival, agora mais influente do que nunca, se multiplicava em reuniões paralelas. Em cafés discretos de Copacabana, conversava com jornalistas. Em clubes militares, falava a generais e coronéis. Em jantares discretos, acalmava empresários inquietos. Sua mensagem era sempre afiada, sempre estratégica. Ninguém está pedindo golpe. Ninguém é louco. Só queremos que a próxima posse se dê sob bases sólidas, com garantia de governabilidade e, se para isso for preciso que o presidente interino use suas prerrogativas para reexaminar o resultado, isso é apenas zelo, não ruptura. Era brilhante na escolha das palavras. Evitava termos como impedir, barrar, golpear, preferia rever, garantir, organizar. Vender o caos como prudência era sua especialidade. Certa noite, já avançada a madrugada, o telefone direto do gabinete presidencial tocou com urgência. Não era ministro, não era general. Era Álvaro. Sua voz, grave e controlada, chegava limpa pelo fio. Presidente, sei que está sob enorme pressão. Não vou tomar muito do seu tempo. Amanhã, pela manhã, antes da reunião com os líderes partidários, alguns de nós estaremos num endereço reservado, no Flamengo. Temos uma proposta que pode poupar o país de um trauma. E quem sabe, poupar também Vossa Excelência de entrar para a história como aquele que acendeu o fósforo numa sala cheia de gasolina. Venha ouvir. Ninguém precisa saber. A frase final era a armadilha e o convite. Ninguém precisa saber. Durante alguns segundos, Carlos pensou em recusar imediatamente, mas ao desligar, uma inquietação o corroeu. O que exatamente eles estavam articulando? Um golpe aberto? Um arranjo constitucional forçado? Um acordo que, se ele não participasse, seria simplesmente imposto sem a sua presença? A sensação era de correr por um corredor onde portas se abriam e se fechavam sozinhas. Se entrasse, arriscava-se a ser engolido pela conspiração. Se não entrasse, poderia ser atropelado por ela. Na manhã seguinte, escolheu uma saída intermediária. Não foi ao encontro secreto. Ao menos não fisicamente. Mandou em seu lugar um assessor de absoluta confiança, com uma instrução simples: ouvir tudo, prometer nada, trazer cada detalhe. Enquanto isso, ele permaneceu no catete, como que fincado à cadeira, atendendo a audiências menores, assinando documentos burocráticos, fingindo normalidade enquanto, por dentro, o peito batia numa cadência descompassada. O relógio na parede parecia zombar dele, marcando, indiferente, a passagem de minutos que, na prática, eram decisões de vida ou morte política.
Horas depois, o assessor retornou, com o rosto pálido. Trancaram-se no gabinete. E numa torrente quase sem pausa, veio o relato. Generais reformados, líderes udenistas, empresários. Um mapa de cenários já pronto. Um cronograma com datas, passos, justificativas públicas. A ideia de usar a tese da falta de maioria absoluta de JK como argumento para questionar a legitimidade da posse. A proposta de um governo de transição, de unidade nacional, comandado por alguém moderado, e nesse rol, o nome de Carlos surgia como figura ideal, um governo que adiaria por tempo indeterminado a assunção de Juscelino sob o pretexto de pacificar o país. Tudo, é claro, embalado em linguagem limpinha, embrulhado em palavras como responsabilidade histórica, prudência, garantia de estabilidade. Quando ouviu seu próprio nome descrito como possível chefe de um governo que, na prática, seria resultado direto de uma amputação do processo democrático, Carlos sentiu um enjoo físico. A armadilha era mais sofisticada do que esperara. Não queriam apenas que ele fizesse o cervelho entrou no Palácio do Catete como presidente interino da República, cercado de sorrisos, fotógrafos e flashes. Mas, se alguém tivesse colocado um estetoscópio no peito do prédio, teria ouvido outra coisa. O som abafado de botas impacientes nos corredores, de telefones que não paravam de tocar, de generais roendo as próprias rédeas. Do lado de fora, os jornais estampavam manchetes solenes. Carlos Coimbra da Luz assume para garantir estabilidade. Como se tudo fosse uma cerimônia previsível, por dentro, a verdade era brutal. Aquele não era um governo, era um intervalo. Um intervalo que muitos queriam transformar em ponto final. A posse foi um espetáculo de normalidade forçada. A sala lotada, o hino nacional, o juramento à Constituição. Carlos levantou a mão direita, repetiu as palavras de sempre, olhou rapidamente para o alto. As câmeras registraram um homem firme, contido, equilibrado. O que elas não mostravam era o cálculo interno. Cada vírgula que ele pronunciava era medida contra o impacto que teria em quartéis. Redações, bancos, gabinetes, Café Filho estava afastado por doença. A lei era clara. Ele assumia pro tempore para conduzir o país até a posse do presidente eleito. No papel, parecia simples. Na prática, era como equilibrar dinamite em cima de uma chama. Logo após a cerimônia, enquanto aperto de mãos se multiplicavam, um general de olhar duro se aproximou e cochichou, quase sem mover os lábios. O senhor sabe que o país não aguenta uma aventura. Carlos fixou o olhar nele. A maior aventura que este país já viu foi quando acharam que podiam mandar mais do que a Constituição. Não pretendo repeti-la. O general recuou um passo com um meio sorriso gelado, como quem diz: veremos. O relógio que o perseguia desde a presidência da Câmara agora tinha números visíveis. Faltavam poucos meses para a posse de Juscelino Kubitschek. Para muita gente, aquilo era apenas um prazo administrativo. Para Carlos, era uma contagem regressiva de sobrevivência política. Talvez pessoal. Cada dia que se aproximava de 31 de janeiro de 1956 era mais um giro na roleta russa que ele havia aceitado girar ao assumir o cargo interino, e a arma não estava em suas mãos. Na primeira noite como presidente, ele caminhou sozinho pelos corredores do Catete, o velho palácio com paredes encharcadas de história e fantasmas. Passou pelo gabinete onde Getúlio Vargas se matou, pelo salão onde tantos decretos foram assinados às pressas. Havia ali um cheiro de poder antigo misturado com mofo e suor de crises passadas. Ele tocou de leve a maçaneta de uma porta, como se perguntasse aos mortos: até onde vocês foram? Onde foi que erraram? A resposta vinha no silêncio espesso, cortado de vez em quando por uma sirene distante na Avenida Beira-Mar. Na manhã seguinte, a máquina do Estado começou a girar em torno dele. Ministros que já sabiam que não seriam mantidos no governo de JK tentavam arrancar decisões de última hora. Nomeações, contratos, empresários chegavam com propostas urgentes de obras que não podiam esperar a transição. Governadores telefonavam, exigindo favores que, na prática, significavam garantir aliados para as próximas disputas regionais. O país parecia ter decidido sugar, em poucas semanas, tudo o que não tinha conseguido arrancar em anos. Carlos, com sua caligrafia metódica, mandou recados claros. Nada de decisões estruturais, nada de atropelos. Qualquer medida que comprometesse o próximo governo seria, em princípio, barrada ou adiada. Isso irritou gente importante.
Um ministro, acostumado a presidentes frágeis que cedessem a pressões, saiu batendo a porta. O senhor está se comportando como se fosse apenas um escrivão de luxo. Carlos respondeu sem se alterar. É exatamente isso que eu sou neste momento. Um escrivão da transição. Minha função é escrever continua ao final desta página, não fim. Mas a pressão verdadeira não vinha dos gabinetes civis. Ela viajava em carros oficiais sem placa, subia escadas laterais, entrava por portas discretas do catete, vinham em forma de relatórios sigilosos, memorandos com carimbo vermelho, conversas informais que nunca eram totalmente informais. Eram generais, coronéis, às vezes um ou outro almirante, sempre com o mesmo discurso em tom de alerta patriótico. Presidente, o senhor sabe que JK não tem maioria absoluta. Presidente, os comunistas vão se aproveitar da fraqueza do Estado. Presidente, a disciplina dos quartéis está por um fio. Presidente, se algo acontecer, a história cobrará de quem podia ter evitado. De quem podia ter evitado? Ele reconhecia a armadilha nessa frase. Era a mesma chantagem moral que ouvira ainda jovem, quando diziam ao pai que, se ele não aceitasse as imposições do coronel, seria responsável pela miséria da família. Agora, a escala era maior. Não era mais a fazenda, era o país inteiro. Mas a lógica era a mesma. Ceda à pressão, rasgue um pedaço da lei, adie a posse, abra uma exceção provisória. Tudo em nome da estabilidade. Sempre a estabilidade, essa palavra usada como capa para qualquer violência. Em meio a esse cerco, surgiam também os emissários de Juscelino. Eles chegavam com um tom diferente, mais contido, quase respeitoso, mas também carregado de expectativa. Presidente Carlos, o senhor sabe o quanto sua posição é decisiva. Presidente, se o senhor vacilar, eles vão usar o senhor como pretexto. Presidente, sem sua firmeza constitucional, não há 31 de janeiro. Um deles, velho conhecido de Minas, foi mais direto. Carlos, vou lhe dizer sem rodeios. Estão conspirando à sua volta. Não é só contra JK, é contra a ideia de que presidente eleito toma posse. O senhor é o primeiro alvo, não o último. Vão tentar dobrá-lo. Se não conseguirem, vão tentar afastá-lo. Foi ali que o conflito central se cristalizou na mente de Carlos. Não era apenas ele contra os generais, nem ele como intermediário entre JK e os quartéis. Havia alguém que se beneficiava diretamente de qualquer vacilo seu, de qualquer sinal de fraqueza. O nome não era novo: Álvaro Brandão. Nas semanas seguintes, o velho rival se transformou em presença ubíqua, sem nunca aparecer oficialmente. Era mencionado em relatórios de inteligência como interlocutor influente junto a oficiais descontentes. Surgia citado em telegramas discretos como articulador civil de confiança. Seu nome era sussurrado em reuniões confidenciais como alguém que poderia liderar uma solução de força mais aceitável. Não ocupava cargo no executivo, não tinha farda, mas transitava com desenvoltura entre gabinetes militares e redações oposicionistas, oferecendo uma mesma mercadoria. Um atalho? Um dia, um coronel entrou no gabinete de Carlos, trazendo uma pasta grossa, abarrotada de papéis. Disse que eram informações graves sobre a campanha de Juscelino. Supostos contatos com comunistas, aportes suspeitos de empresários, estatais, promessas imorais a sindicatos. No final da apresentação, suas palavras vieram afiadamente medidas. Se o senhor usar isso para questionar a legitimidade da eleição, terá o apoio irrestrito de setores decisivos das Forças Armadas. Não se trata de golpe, presidente. Trata-se de saneamento moral. Carlos folheou os documentos com cuidado. Alguns pareciam consistentes, outros, pura ficção. Mas nada ali mudava o fato base. Juscelino havia sido eleito dentro das regras vigentes. Ele levantou os olhos. Coronel, o senhor conhece a expressão golpe com papel timbrado? O militar franziu a testa. É quando alguém tenta derrubar a vontade popular usando dossiês, pareceres, relatórios. Golpe não é só tanque na rua. Pode vir também nesse tipo de pasta. O coronel se remexeu na cadeira. O senhor está recusando analisar os fatos? Eu analisarei sim, mas não para rasgar a eleição. Se houver crime, que se investigue pelo devido processo legal. Se houver abuso, que se responsabilize. Agora, se a intenção é usar este material como desculpa para negar a posse a um presidente eleito, então não passa de munição para a guerra política. E nisso, eu não entrarei. O coronel saiu sem se despedir, batendo o salto com um estrondo seco. Horas depois, aquela mesma pasta reapareceria em outra mesa, em outra sala, nas mãos de outro homem. Álvaro Brandão.
Enquanto a tensão aumentava, a saúde de Café Filho tornava-se tema de intriga. Laudos médicos circulavam de forma seletiva. Alguns diziam que ele melhorava e poderia retomar o cargo antes da posse de JK. Outros afirmavam que seu estado era grave demais, que qualquer volta seria irresponsável. Cada papel, cada carimbo, era interpretado politicamente. Se Café voltasse, a linha sucessória mudaria. Se não voltasse, Carlos permaneceria como presidente interino até o apagar das luzes. O tabuleiro inteiro se rearranjava em torno dessa incerteza. Foi nesse clima que chegou, ao Catete, a proposta mais ousada, e para alguns, tentadora. Numa reunião noturna, em uma sala abafada, com o ventilador girando preguiçosamente no teto, 2 generais e um influente político, o dienista colocaram sobre a mesa aquilo que chamaram de solução patriótica. O roteiro era simples no papel e devastador na realidade. Carlos deveria usar sua posição de presidente para declarar que o resultado das eleições, sem maioria absoluta, exigia um esclarecimento adicional por parte do Congresso e do Judiciário. Em nome da ordem, adiaria a posse de Juscelino por tempo indeterminado, mantendo-se no cargo até que a dúvida fosse sanada. Paralelamente, comandantes leais garantiriam a segurança. O Legislativo seria pressionado a homologar um acordo nacional. Na prática, JK nunca sentaria na cadeira presidencial. O senhor não estariam dando um golpe, insistiu um deles. Estaria apenas congelando uma situação instável. Carlos ouviu tudo em silêncio. A cada frase, imagens lhe vinham à cabeça. O pai humilhado pelo coronel. A memória de Vargas morto. Os telegramas de pequenas cidades, confiando cegamente no sistema eleitoral. O bilhete de JK pedindo apenas o cumprimento da lei. E no meio disso, via também a própria carreira, o próprio nome, sua família. Porque aquela proposta vinha com subtexto. Se aceitar, garantimos sua posição, sua segurança, seu legado. Se recusar, ninguém poderá protegê-lo quando a tempestade vier. Ele pousou as mãos sobre a mesa, cruzando os dedos com firmeza. Senhores, eu sou um homem de partido, de acordos. Não sou ingênuo. Sei como se constrói maioria, sei como se exerce pressão. Mas há uma linha que não se cruza. Adiar a posse de um presidente eleito, em nome de esclarecimento, sem base legal clara, é um golpe. Dito com esse eufemismo ou com qualquer outro, um dos generais endureceu o maxilar. O senhor está nos chamando de golpistas? Eu estou dizendo que, se seguirmos esse caminho, estaremos repetindo o pior da nossa história. E da próxima vez que um civil quiser falar em Constituição diante de oficiais, ninguém o levará a sério. Talvez vocês até vençam essa batalha. Mas no longo prazo, perdem as Forças Armadas, perde o país. O udienista interveio com suavidade traiçoeira. Presidente, permita-me ser franco. Se o senhor não fizer nada, outros farão. O senhor não pode impedir o curso da história. Carlos respirou fundo. Eu não quero impedir o curso da história. Quero impedir que alguém escreva, à força, um capítulo que não foi votado pelo povo. O silêncio que se seguiu foi denso. Ao final, saíram com rostos duros, promessas vagas de refletir. Mas a mensagem real já estava dada. Se ele não entregasse a solução, eles buscariam outro caminho. O relógio, agora, não marcava só o tempo até 31 de janeiro. Marcava também quanto restava até que tentassem removê-lo do centro do tabuleiro. Em meio a essas grandes manobras, o cotidiano do governo seguia, paradoxalmente, com seus pequenos dramas. Faltava café em repartições, trabalhadores reclamavam de salários corroídos, greves pipocavam aqui e ali. A inflação rondava como cachorro magro. Governar, ainda que interinamente, significava assinar decretos de importação, autorizar repasses, negociar com bancos internacionais. Carlos, preso entre a urgência cotidiana e a tempestade política, via sua agenda se dividir em 2 mundos. De manhã, reuniões sobre preço de trigo. À tarde, encontros com generais. À noite, conversas a portas fechadas sobre como garantir uma cerimônia de posse sem tiros. Foi num desses raros intervalos, tarde da noite, que ele recebeu um recado inesperado. Álvaro Brandão solicitava uma audiência pessoal e urgente. Carlos hesitou. Tudo nele gritava para recusar, mas a intuição política falou mais alto. Talvez fosse melhor saber, diretamente da boca do rival, até onde ele estava disposto a ir. A reunião aconteceu em uma pequena sala do Catete, sem fotógrafos, sem assessores. Apenas os 2 e um relógio de parede que parecia bater mais alto que o normal. Álvaro entrou com o mesmo charme distante de sempre,
mas algo em seu rosto denunciava cansaço. A política conspiratória também envelhece. Então, começou Álvaro, sentando-se sem ser convidado. O menino de Minas virou presidente do Brasil. Nem nos nossos piores pesadelos eu teria previsto isso. Carlos não sorriu. Não temos tempo para nostalgia. Diga o que quer. O rival recostou-se, analisando cada detalhe do outro como se estudasse um adversário de xadrez. Quero lhe oferecer uma saída. Para o senhor. Estou ouvindo? O senhor sabe que o clima é de insurreição contida. Há oficiais que não aceitam JK. Há civis que não aceitam JK. Há gente demais com medo dele. O senhor está no meio desse incêndio com um balde de água numa mão e um fósforo na outra. Se jogar o balde, vão dizer que foi fraco. Se acender o fósforo, vão chamá-lo de tirano. Então, proponho algo diferente. Saia da frente. Por um instante, Carlos achou que tinha ouvido errado. Saia da frente? Renuncie ao cargo interino sob a alegação de que não tem condições políticas de garantir a ordem. Diga que forças maiores se movem, que sua consciência não o permite participar disso. Entregue o problema para outro. Deixe que nós lidemos com a confusão. Nós. A palavra cortou o ar. E quem seriam vocês, Álvaro? Homens dispostos a tomar decisões duras. Ou acha mesmo que meia dúzia de artigos da Constituição vai segurar generais desesperados? Deixe que eu administre esse caos. Eu converso com eles, acalmo os exaltados, costuro um arranjo. Um arranjo sem JK, imagino. Álvaro deu de ombros. Com JK? Sem JK? Pouco importa o nome na placa se a casa estiver em chamas. Carlos o encarou por longos segundos. Você nunca quis apagar incêndios, Álvaro? Sempre gostou mesmo foi de gasolina. O rival riu, mas havia impaciência nessa risada. Vai recusar, então? Vai ficar aí, sentado nessa cadeira, esperando o inevitável? Eu não fui eleito pelo povo para ser presidente, mas fui colocado aqui por uma Constituição votada por esse mesmo povo. E essa Constituição diz que eu tenho que garantir a posse do presidente eleito. Até o último minuto do último dia, se renunciasse agora, eu seria cúmplice de qualquer aventura que viesse depois. Álvaro inclinou-se para a frente, os olhos cintilando. Cúmplice? Não, Carlos. Espectador. O cúmplice será aquele cujo nome a história registrar como presidente quando tudo desandar. As palavras ficaram no ar como ameaça. Ao sair, batendo a porta suavemente, Álvaro levou consigo uma certeza. Se Carlos não saísse por conta própria, teria que ser afastado. Nos dias seguintes, a movimentação nos quartéis cresceu. Relatórios chegavam ao catete falando de oficiais que se recusavam a aceitar a ideia de ver Juscelino com a faixa presidencial. Um general em especial, de voz rouca e temperamento vulcânico, aparecia como eixo da insatisfação. Carlos tentou conversar com ele, mandou recados, sugeriu encontros discretos, nada. Silêncio ou respostas evasivas. Paralelamente, notícias vazavam para a imprensa, dando a entender que o exército poderia se manifestar se houvesse inconveniências na transição. Os jornais se tornaram campo de batalha paralelo. Manchetes anunciavam crise sucessória sem precedentes. Artigos inflamados pediam responsabilidade. Palavra-código que, naquele momento, significava aceitar que os militares têm a última palavra. Outros articulistas, mais corajosos, denunciavam abertamente a tentativa de deslegitimar o voto popular. Carlos lia tudo, marcando trechos com lápis, como se tentasse decifrar um idioma em que cada termo significava duas coisas ao mesmo tempo. No meio de uma tarde abafada, enquanto discutia com assessores uma medida trabalhista que mal interessava a alguém naquela conjuntura, um ajudante de ordens entrou esbaforido. Presidente, chegou um comunicado urgente do Ministério da Guerra. O papel, curto e frio, informava sobre movimentações de rotina de tropas em determinados pontos estratégicos. O tom era burocrático, mas a mensagem escondida era nítida. Estava em curso um reposicionamento de forças, um ensaio geral para algo maior. Carlos olhou pela janela. A cidade seguia seu fluxo, bondes passando, vendedores ambulantes gritando, crianças brincando na calçada. Por fora, normalidade. Por dentro, os parafusos começavam a ceder. O tempo corria. Cada avanço no calendário parecia um recuo na segurança. O que antes era apenas tensão surda, agora se tornava plano concreto. Entre bilhetes cifrados e cochichos de corredores, uma ideia se cristalizava. Afastar Carlos antes da posse de JK, sob qualquer pretexto. Um ataque direto, um pedido de renúncia, um movimento congressual articulado com apoio de baionetas.
Qualquer medida que removesse da linha sucessória aquele mineiro teimoso que insistia em tratar a Constituição como algo mais do que papel, e, no entanto, apesar de tudo, ele seguia, despachando, assinando, telefonando para governadores, articulando com líderes partidários, repetindo a mesma frase como um mantra. Haverá posse? Enquanto eu estiver aqui, haverá posse. Alguns acreditavam, outros apenas fingiam acreditar. No fundo, todos sabiam que, para que a promessa se cumprisse, Carlos precisaria resistir até o último minuto. E talvez um pouco além dele. O relógio invisível, cruel como nunca, continuava a avançar. E com ele, a certeza de que a decisão final se aproximava, inexorável, como um trem que ninguém mais podia frear. Um ex-presidente da República sentado sozinho num banco de praça, alimentando pombos com migalhas de pão, enquanto duas senhoras ao lado discutem política e perguntam em voz alta quem foi mesmo aquele tal de Carlos Luz. Uma delas arrisca. Acho que era ministro, não? Ele, a poucos metros, finge não ouvir. A cena parece banal, quase cômica, mas é devastadora. Porque aquele homem de terno gasto e mãos trêmulas foi, ainda que por poucos dias, o centro exato do furacão que quase rasgou o Brasil ao meio. E agora, na velhice, descobre o que é ser um ex-presidente que ninguém reconhece. Antes de chegar a esse banco de praça, porém, houve uma noite em que todos sabiam seu nome e queriam arrancá-lo da cadeira. A contagem regressiva, que antes apontava para a posse de Juscelino Kubitschek, de repente mudou de alvo. Agora, o relógio marcava quanto tempo restava até tirarem Carlos Coimbra da luz do Palácio do Catete. Não eram mais meses nem semanas, eram horas. Madrugada de novembro de 1955. O telefone tocava sem parar. Boatos de movimentações de tropas no Rio. Rumores de que o general Henrique Teixeira Lott preparava um contragolpe para garantir a posse de JK. No meio da confusão, um recado atravessou o palácio como uma rajada de vento frio. Presidente, o senhor não controla mais o tempo. Eles vão agir antes do amanhecer. O ultimato veio disfarçado de conselho. Alguns ministros e oficiais moderados sugeriram que ele se retirasse do catete temporariamente, para evitar confronto direto. O plano improvisado soava quase absurdo, e ao mesmo tempo perfeitamente lógico naquele caos. Embarcar no cruzador Almirante Tamandaré, afastar-se da costa sob escolta da Marinha, ganhar tempo, sempre o tempo, para negociar, pressionar o Congresso, talvez até convocar governadores aliados. Do ponto de vista legal, ele continuaria sendo o presidente. Do ponto de vista militar, seria um presidente à deriva, flutuando no mar escuro, cercado por canhões que jamais poderia de fato usar. Mesmo assim, era a única alternativa apresentada como fuga à humilhação de ser enxotado do palácio sob a mira de baionetas. Pouco antes de se dirigir ao navio, Carlos cruzou com um oficial da Marinha que, já na porta, o segurou pelo braço. Presidente, a decisão tem que ser agora. Se o senhor ficar, Lott chega. Se o senhor sair, talvez ainda tenha como virar esse jogo. Era uma escolha feita com um relógio apontado para sua testa. Ele respirou fundo e subiu a rampa em direção ao cais. O Tamandaré o aguardava, imponente, com luzes que cortavam a noite. Ao pisar no convés, sentiu o balanço do navio misturar-se ao desequilíbrio interno que o consumia. Atrás dele, alguns civis e militares o seguiam, ainda acreditando que aquele era um movimento de resistência. À frente, a escuridão da Baía de Guanabara parecia engolir qualquer certeza. Do lado de terra, outro tipo de movimento se organizava. No Ministério da Guerra, oficiais legalistas, liderados por Lott, tratavam a partida do Tamandaré, não como sinal de força de Carlos, mas como prova de sua fragilidade. Para eles, aquele embarque tinha uma leitura simples. O presidente fugia, abandonava o centro do poder, deixava o terreno livre para que o Congresso e os quartéis restabelecessem a ordem. Em poucas horas, rádios e boatos se encarregariam de cristalizar essa narrativa. No meio desse turbilhão, um nome circulava entre bilhetes e cochichos. Álvaro Brandão. Ele não estava no navio, não estava no catete, não estava em Laranjeiras, mas seu telefone não parava de tocar. Em cada ligação, um pedaço do roteiro era ajustado. Enquanto o Tamandaré cortava a água pesada, Carlos recebia informes truncados. Generais indecisos, ministros em pânico, deputados costurando saídas improvisadas. Em certo momento, um oficial da Marinha mencionou, quase como hipótese retórica, a possibilidade extrema: usar as armas do navio para pressionar o Rio, demonstrar força, intimidar Lott.
O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer discurso. O presidente interino olhou para a cidade distante, um colar de luzes tremeluzindo no horizonte. Pensou nas pessoas nos bondes, nas famílias em suas casas, nas crianças dormindo. A ideia de transformar aquela paisagem num alvo militar lhe provocou náusea. Não, a palavra saiu seca. Nem pensar, não haverá um só tiro desta embarcação contra essa cidade, nem de advertência. A decisão, tomada em segundos, cortou pela raiz qualquer ilusão de que aquele seria um governo apoiado na força bruta, mas também selou o destino político daquele episódio. Sem ameaça real de reação, o movimento de lote avançou com rapidez. No Congresso, articuladores se apressaram em dar roupagem constitucional ao afastamento. Entre eles, discreto como sempre, encontrava-se Álvaro Brandão. Não falava em golpe, claro, falava em vacância, em inaptidão para governar, em restabelecimento da normalidade. Enquanto o navio balançava no mar, a palavra traidor começava a ser sussurrada em certos corredores, aplicada tanto a Carlos, por abandonar o posto, quanto a ele, por resistir demais à pressão dos militares, dependendo de quem falava. O que aconteceu em seguida é conhecido em notas de rodapé. O Congresso declarou a presidência vaga, alegando impossibilidade política de Carlos permanecer no cargo. Assumiu, em seu lugar, o presidente do Senado, Nereu Ramos. O exército ocupou pontos estratégicos, como se estivesse limpando um tabuleiro de um jogo interrompido. O Tamandaré recebeu o recado de que, a partir daquele instante, qualquer pretensão de mando de Carlos seria tratada como insubordinação. O ex-presidente interino, informado de que já não tinha a faixa nem a legitimidade aos olhos das instituições que contavam, decidiu voltar. O desembarque, porém, não teve banda militar, nem tapete vermelho. Foi discreto, quase clandestino. Um carro simples o levou para longe do centro da cidade, enquanto o Palácio do Catete se reorganizava em torno de outro ocupante. Naquele momento, a disputa que o havia consumido nos últimos meses sofreu um giro cruel. A rivalidade com Álvaro Brandão, que antes se expressava em votos, discursos, bastidores, agora assumia uma forma perversa. A luta pelo controle da narrativa. Álvaro se apresentava em conversas reservadas como o homem que tentou evitar o caos, quando Carlos perdeu o controle. Em alguns jornais, artigos começavam a aparecer com títulos venenosos. O interino e a aventura do Tamandaré. O presidente que virou navio. Em mesas de bar, alguém sempre tinha uma versão exagerada para contar. Que ele queria bombardear a cidade, que planejava fugir para o exterior, que tinha se acovardado. Em nenhuma dessas histórias a nuance aparecia. E sem nuance, a linha que separa coragem de fraqueza se torna muito fácil de borrar. De volta à vida civil, Carlos sentiu pela primeira vez o peso concreto da palavra ex-presidente da Câmara, ex-presidente da República, mesmo que interinamente, ex-articulador influente, ex-ponte entre partidos. Os telefonemas rarearam. Alguns aliados históricos não estavam em casa quando ele ligava. Convites para eventos sumiram. No escritório de advocacia que retomou, o fluxo de clientes era menor do que esperava. As letras douradas na porta. Dr. Carlos Luz, advogado. Pareciam zombar do homem que, semanas antes, assinava decretos em papel timbrado da presidência. O mundo político estava ocupado demais com o governo Juscelino que se aproximava e com as novas barganhas que se abriam. O passado recente, marcado por sua queda, era um incômodo que muitos preferiam varrer para debaixo do tapete. Ainda assim, ele não se resignou a ser apenas sombra. Participou de debates internos no PSD, escreveu artigos defendendo a legalidade do movimento de lote como garantia da posse de JK, ainda que discordando do modo como seu próprio afastamento fora conduzido. Para alguns, essa posição soava contraditória. Para ele, era apenas coerência. Tinha sido derrubado justamente por insistir na posse do presidente eleito. Não podia agora, em nome de mágoa pessoal, negar o princípio que havia guiado cada uma de suas decisões no Catete. Em reuniões discretas, repetia a frase que se tornara quase um mantra íntimo. Se eu tivesse traído a Constituição para me salvar, não teria me salvado, teria me perdido. Álvaro, por sua vez, seguiu crescendo na sombra. Ganhou cargos, aproximou-se ainda mais de setores militares. Viu sua estrela brilhar em colunas políticas que o chamavam de estadista, realista. Alguém que enxergava
os limites do jogo democrático. Tinha conquistado o que sempre quis: influência sem exposição, poder sem assinatura em decretos, capacidade de puxar cordas sem jamais entrar oficialmente em cena, e, no entanto, algo o incomodava. Em discussões reservadas com generais, sempre que alguém elogiava Lott por ter garantido a posse sem derramamento de sangue, havia um detalhe que o irritava profundamente. O movimento que ele ajudara a articular era celebrado como triunfo militar, não como vitória. De seus cálculos políticos, no teatro da história, o protagonismo continuava escapando por entre seus dedos. Os anos seguintes foram para Carlos uma espécie de exílio em casa. Não um exílio geográfico, mas simbólico. Vivia entre o escritório, o apartamento e poucas viagens a Minas, onde ainda era recebido com respeito em algumas cidades do interior. Nessas visitas, senhoras idosas o chamavam de Doutor Carlos. Padres o cumprimentavam com deferência. Crianças olhavam curiosas para aquele homem de fala pausada, sem saber que, por alguns dias, ele tinha sido o comandante formal de todo o país. A distância da capital lhe trazia uma paz amarga. Ali, longe dos corredores de mármore e dos salões dourados, a política parecia menos um jogo de facas e mais uma sequência de vidas reais. Gente tentando sobreviver entre planos econômicos e promessas adiadas. Foi também nesse período que o tempo, aquele inimigo silencioso que marcara sua passagem pelo catete, voltou a mostrar os dentes de maneira mais íntima. Numa consulta de rotina, o médico, depois de auscultá-lo em silêncio, deixou escapar um suspiro pesado. O senhor tem que parar de viver como se o relógio não existisse, Dr. Carlos. O coração já não acompanha o ritmo da cabeça. Ele sorriu, meio irônico, meio cansado. Doutor, o relógio me persegue desde que eu sentei naquela cadeira. Os exames confirmaram o que o corpo já vinha avisando com cansaço e falta de ar. Problemas cardíacos avançados. Não era um veredito imediato, mas era um prazo. Se o senhor não se cuidar, não passa de alguns anos, alertou o médico. De repente, o limite de tempo que antes era político, a data da posse, o dia da votação, a hora do golpe, se transformou em algo muito mais concreto. A contagem regressiva da própria vida. Essa notícia acendeu nele uma urgência nova. A de deixar uma versão escrita de sua história. Começou a rascunhar memórias, páginas e mais páginas de caligrafia firme, descrevendo bastidores, argumentos, dúvidas. Não queria escrever um panfleto, nem um desabafo rancoroso. Queria registrar, com a honestidade possível, cada encruzilhada que havia enfrentado. À medida que escrevia, percebia que o verdadeiro adversário, em muitos momentos, não fora Álvaro, nem os generais. Fora o medo. Medo de errar, medo de romper, medo de assistir, impotente, à implosão das instituições. Em suas anotações, surgia uma frase recorrente. Entre ser herói e ser vilão, às vezes tudo o que sobra é tentar não ser cúmplice. Certo dia, porém, a política, essa velha obsessão que parecia tê-lo abandonado, bateu novamente à sua porta. Um jornalista jovem, gravador na mão, queria entrevistá-lo para uma série sobre a crise de 1955. Ninguém mais quer falar disso, doutor. Dizem que é assunto enterrado, comentou o rapaz. Carlos o convidou a entrar. Ajeitou a gravata como se fosse, por alguns instantes, o mesmo parlamentar meticuloso dos anos 40. Contou em detalhes o que pôde. Falou da pressão dos quartéis, das propostas indecorosas, da tentativa de vender golpes como prudência. Quando o repórter perguntou diretamente se ele se arrependia de ter subido ao Tamandaré, respondeu sem hesitar. Arrependo-me de não ter explicado melhor ao país inteiro porque eu estava ali, de não ter tido tempo, sempre o tempo, de falar antes que falassem por mim. Algumas semanas depois, o repórter voltou com o jornal dobrado na mão. A manchete da matéria destacava uma frase que ele mal se lembrava de ter pronunciado. Fui presidente por poucos dias, mas paguei. O preço como se tivesse ficado anos. O texto era honesto, mas curto. Não cabia ali a complexidade do que ele havia tentado transmitir. Ainda assim, ao ver seu nome impresso sem adjetivos venenosos, sentiu um alívio discreto. Talvez, pensou, a história não fosse julgá-lo só pelo boato, mas também por alguma linha mais justa perdida em páginas de arquivo. O encontro que ele jamais esperara, porém, veio de onde menos imaginava. Já debilitado, caminhando com dificuldade, recebeu um bilhete manuscrito. Preciso vê-lo. É importante. Álvaro. O impulso inicial foi rasgar o papel.
Em vez disso, guardou-o no bolso e passou o dia tocando aquele retângulo dobrado como se fosse uma pedra incômoda. Ao fim da tarde, mandou uma resposta sucinta. Venha amanhã, às 10 horas. Passou a noite quase em claro. O rival de décadas voltaria a olhar-lhe nos olhos, agora sem holofotes, sem plenário, sem generais entre eles. Quando Álvaro entrou na sala, parecia menor. O tempo também o tinha cobrado. Cabelos ralos, rugas profundas, um cansaço nos olhos de quem viu muita coisa acontecer nos bastidores do país. Nenhum dos dois estendeu a mão de imediato. Vim antes que o tempo nos traísse de vez, disse Álvaro, sentando-se. Não quero que alguém conte essa história depois dizendo que nós nunca nos falamos. Nós sempre nos falamos, respondeu Carlos. Só que através de outros, um silêncio denso. Até que o visitante foi direto ao ponto. Naquela noite do navio, eu poderia ter pedido que o exército fosse mais duro. Alguns queriam que o senhor fosse preso como conspirador. Eu convenci gente importante a não fazer isso. Carlos arqueou a sobrancelha. Está querendo minha gratidão tardia? Não. Só quero que saiba que, no meio do meu cálculo frio, houve um momento em que pensei. Se a gente humilhar esse homem até o fim, a democracia não aguenta. A palavra democracia na boca de Álvaro soou quase como uma ironia cósmica. Ainda assim, havia algo naquela confissão, verdadeira ou conveniente, que lhe atingia um ponto vulnerável. O rival continuou. Eu achei que o golpe viria pelas suas mãos. Quando percebi que o senhor não cederia, a lógica passou a ser tirá-lo do caminho. E conseguiu, murmurou Carlos. Mas não evitou golpear o próprio país lá na frente. Ele se referia, sem citar, ao que estavam todos começando a temer. O clima que, anos depois, desembocaria em 1964. Álvaro desviou o olhar. Nós achávamos que controlávamos o monstro. Sua voz baixou. No fim, o monstro engoliu todo mundo. Aquela conversa não trouxe reconciliação, nem pedidos de desculpa grandiosos. Trouxe, isso sim, um tipo estranho de reconhecimento mútuo. Dois homens que, em lados opostos, tinham ajudado a escrever um capítulo tenso da República, agora confrontavam a mesma verdade. Por mais que se acreditasse controlar o tempo e as forças em jogo, havia sempre algo maior. Uma corrente subterrânea de medo, autoritarismo e interesses econômicos, que escapava a qualquer plano individual. Ao se despedirem, já na porta, Álvaro arriscou uma última frase. A história ainda vai ser mais generosa com o senhor do que comigo. Eu fui o homem dos atalhos. O senhor, por mais que tenha sofrido, ficou na estrada principal. Carlos não respondeu. Mas quando a porta se fechou, percebeu que pela primeira vez em muitos anos, não sentia raiva daquele homem. Sentia apenas uma exaustão que misturava política e biologia. Pouco tempo depois, em 9 de fevereiro de 1961, o coração que havia aguentado pressões de generais, de partidos, de prazos, de manchetes, simplesmente parou. Morreu em casa, sem discursos oficiais ao pé da cama, sem sirenes em frente ao prédio. O velório foi digno, mas longe de espetacular. Alguns políticos veteranos, figuras da advocacia, familiares, curiosos. O governo enviou coroas de flores, telegramas protocolares, notas de pesar que repetiam fórmulas sobre serviços prestados à nação. Não houve feriado, não houve multidões na rua. Na imprensa, pequenas chamadas lembravam que ele havia sido presidente interino durante a crise sucessória de 1955. Para a maioria dos leitores, era apenas um nome antigo, em meio a tantas outras preocupações. Inflação, instabilidade, o futuro incerto da democracia brasileira. Anos depois, quando os tanques voltaram a ocupar avenidas em 1964, quando a palavra golpe deixou de ser apenas ameaça sussurrada e se materializou em atos institucionais, muitos se lembraram da crise de 1955 como uma espécie de ensaio geral do país diante do abismo. Alguns militares passaram a citar o contragolpe legalista de Lott como exemplo de boa intervenção. Em meio a esse revisionismo, o papel de Carlos era, mais uma vez, torcido conforme a conveniência. Para uns, ele havia sido o presidente, fraco que quase permitiu o golpe. Para outros, o civil que recusou ser o rosto de uma ruptura. O que quase ninguém fazia era encarar a contradição completa. Ele tinha sido, ao mesmo tempo, vulnerável e firme, hesitante e intransigente, humano demais para caber em rótulos simples. Décadas se passaram. Gerações de estudantes de história passaram pelos bancos da universidade, folheando livros em que o nome
Carlos Luz aparecia em algumas linhas, às vezes em uma página inteira, raramente em um capítulo dedicado. Em uma biblioteca silenciosa, certa vez, um aluno sublinhou uma frase num volume empoeirado. Ao recusar-se a aderir à solução golpista, proposta por setores militares e civis, o presidente interino Carlos Luz acabou tornando-se simultaneamente vítima e símbolo da fragilidade da democracia brasileira no pós-guerra. O rapaz levantou os olhos pensativo. Nunca tinha ouvido falar dele antes daquela aula. Mas por alguns segundos, imaginou o peso de estar numa cadeira em que cada decisão é um risco de explosão. Talvez seja esse, no fim, o legado mais duro e mais discreto de Carlos Coimbra da Luz. Ter vivido, concentrado em poucos dias, o dilema que assombra toda república frágil. A escolha entre dobrar a lei em nome de uma suposta salvação ou deixá-la em pé, mesmo que isso signifique cair junto com ela. Ele não teve tempo de construir grandes obras, não inaugurou cidades, não redesenhou a economia. O que teve foi um relógio apontado para o peito e um país inteiro suspenso no ar. E, quando a contagem regressiva terminou, o que ficou não foi um monumento, mas uma pergunta que insiste em voltar. Crise após crise. Quem, na próxima vez em que o relógio começar a gritar, vai escolher ficar na estrada principal, sabendo que ela pode levá-lo direto para fora do poder?